Amém, queridos, paz do Senhor, amados. Muito feliz hoje. Quem está feliz? Amém. Celebrando a ressurreição de Cristo. Amados, nós estávamos mortos. A sepultura era o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa, levou no madeiro os nossos pecados, e a morte não o segurou. Ressuscitou. Ele vive e está para habitar em teu coração, para te dar vida e vida em abundância. Avivamento é isso, amado. A vida de Cristo em nossas vidas. Muito feliz pelo meu irmão Walter, que está aqui nos visitando. Que alegria. Obrigado, Naga. Que presente você me deu hoje. Que bênção. E outros irmãos que estão aqui pela primeira vez, são bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Reginaldo, hoje ele terá a incumbência da palavra. Vamos dar responsabilidade para os meninos, né? Eu estou ficando velhinho. Tem que dar os meninos chegando aqui. Aleluia. Estenda as tuas mãos aqui. Obrigado, Jesus, pela vida do teu servo. Tenha o privilégio de trazer a tua palavra, Pai. E a responsabilidade, e o temor e o tremor diante de ti, Pai. Fala conosco. Amém, amém. Pode ser, irmãos? Amém. O pastor perguntou, mas eu vou perguntar de novo. Quantos estão felizes com Jesus? Diz amém. Glória a Deus, aleluia. O nosso Senhor vive, Ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos felizes nesta noite para celebrar o culto da Páscoa, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 1 até o 9. Aleluia. Vamos meditar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos começar com esse texto aqui de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém? Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. A Páscoa, ela é uma data muito importante para nós cristãos. Muito importante. Nós devemos sim celebrar a Páscoa. Mas o que nós celebramos? Nós celebramos o coelhinho que traz ovo de chocolate? Não, né? Deixa isso para as crianças, né, pastor? Mas desde pequenininho nós temos que ensinar que Páscoa não é o coelhinho que traz ovo de chocolate também. O que nós celebramos, já foi falado aqui pela Bel, já foi falado pelo pastor, nós celebramos a vida. Aleluia. A vida, porque Jesus, ele morreu, mas ressuscitou e ele está vivo. Então nós celebramos a vida, nós celebramos a paixão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição.
a morte sim, porque Ele teve que morrer, e Ele morreu no nosso lugar, para também nos dar vida, que nos livrou da condenação do pecado, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele morreu para nos dar vida, mas Ele não ficou preso no sepulcro, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Aleluia! Então nós celebramos na Páscoa a vida, nós celebramos na Páscoa a vitória de Cristo sobre a morte, porque a morte foi vencida na cruz. Jesus morreu e ressuscitou, aleluia. Nós celebramos que a redenção também, que Ele nos dá através do seu sacrifício, porque Ele morreu e ressuscitou, mas Ele também nos deu vida, vida eterna, vida abundante, vida espiritual, uma vida de comunhão com Ele, aleluia. Porque agora nós temos acesso ao trono do Pai, através do sacrifício de Jesus, e a vida de Jesus está em nós, e nós temos relacionamento com o Pai. Então, quando alguém te perguntar assim, você celebra a Páscoa? Você deve falar, celebro. O que você celebra? Eu celebro a vida de Cristo em mim. Aleluia. É a vida de Cristo em nós. Aleluia. É isso que nós devemos celebrar. A Páscoa é a vida. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a Páscoa. E que Páscoa é essa? É a Páscoa dos judeus. É a Páscoa dos judeus. Mas nós não celebramos como os judeus celebram a Páscoa, com um cordeiro assado, com pães asmos, com ervas amargas. Não, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos, amém? Aleluia. Nós não precisamos celebrar como os judeus celebram. Mas então como que nós celebramos? E é isso que eu quero falar, pontuar algumas coisas aqui para os irmãos. O que a gente celebra na Páscoa? O que nós devemos celebrar, se alegrar na Páscoa como cristãos? Mas nós temos que olhar para a Páscoa dos judeus, porque a Páscoa dos judeus, ela nos dá uma direção, ela aponta um caminho. A Páscoa dos judeus se cumpre em Cristo. Cristo cumpriu a Páscoa dos judeus, ela se cumpre nele, porque Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. O Cordeiro que é morto na Páscoa é Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto lá naquele dia, e o sangue dele aspergido nos umbrais e na verga das portas, é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. Então nós vamos ver alguns pontos aqui que eu anotei, que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós sabemos que a Páscoa é uma festa dos judeus, que Deus ordenou a Moisés que instituísse quando o povo estava saindo do Egito, do cativeiro do Egito. Então, antes da última praga, antes da mortandade dos primogênitos no Egito, Deus fala com Moisés para instituir a Páscoa. E nós vamos ver alguns detalhes dessa Páscoa aqui e trazer para os nossos dias. E a Páscoa é uma festa dos judeus que eles comemoram a libertação do povo judeu do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Essa é a Páscoa dos judeus. E ela se cumpriu em Cristo, porque Cristo também, Ele morreu, e através do seu sangue Ele nos alcançou, nos purificou de todo pecado e nos libertou da condenação eterna. Aleluia. Uma condenação que estava sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Jesus, através do seu sacrifício, morreu por nós. O seu sangue nos lava e nos purifica, nos dá uma vida nova, nos libertou do cativeiro do pecado, e agora nós temos vida com Ele. Aleluia. E assim como o povo saiu do Egito, caminhando para Canaã, a terra prometida, o lugar prometido,
nós também estamos caminhando para nosso Canaã celestial, para morar com o Senhor na glória, amém? Aleluia. Então nós vamos ver alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Então nós precisamos ir lá no livro do Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ler aqui, a partir do versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme os números das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ácidos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a sua frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Então esta é a Páscoa que foi instituída por Moisés, por ordem de Deus. E tem alguns pontos que eu quero trazer aqui, para que a gente possa trazer à memória e celebrar. O Abel bem disse aqui, nós precisamos celebrar, devemos celebrar. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, aqui nesse texto, é que Deus, ele vai falar aqui no versículo 14, para Moisés dizendo: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus está dizendo: olha, essa Páscoa que vocês estão fazendo hoje, todo ano vocês vão celebrar ela. De que maneira? Com festa. Vocês vão festejar. Mas vai festejar o quê? A libertação de vocês da escravidão do Egito. Deus instituiu. Então Deus se alegra quando nós nos alegramos, fazemos festa para Ele e celebramos a nossa redenção em Cristo, celebramos a nossa vitória em Cristo, celebramos a nossa nova vida em Cristo, celebramos que um dia Ele morreu sim, e Ele morreu por causa dos nossos pecados e nos dá vida, vida abundante, vida eterna. Deus gosta que a gente celebra. Devemos celebrar. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, feliz, que contagia as pessoas, dizendo: olha, Jesus morreu, mas ressuscitou, Ele morreu por mim. Não é aquele crente que vive cabeça baixa, triste, abatido. Não, Deus pediu: celebra a festa em meu nome, celebra a vitória de vocês, celebra a redenção de vocês, celebra a nova história, a nova vida, celebra a promessa da vida eterna. Deus é um Deus que quer que a gente celebre, que a gente comemore.
Aleluia, as pessoas têm que ver em nós um povo que celebra, um povo feliz, um povo alegre. É que muitas vezes, irmãos, as circunstâncias, muitas vezes a gente deixa elas serem maiores na nossa vida. A gente se entrega e se rende às circunstâncias. O povo estava escravo, estava vivendo um momento muito difícil, muito ruim, mas Deus disse assim: não, vocês não vão ficar mais tristes, vocês não vão ficar mais de cabeça baixa, vocês não vão mais murmurar, vocês não vão mais reclamar. Agora eu quero que vocês venham festejar, porque eu estou visitando vocês, eu estou tirando vocês da escravidão do Egito. Aleluia. E o Senhor Jesus deixou a sua glória, Ele abriu mão da sua glória, e Ele veio ao nosso encontro, Ele nos visitou, aleluia, para nos tirar da escravidão do mundo, do pecado, para nos dar vida nova, e Ele quer que a gente venha celebrar isso, aleluia, celebrar, aleluia, celebrar uma festa ao Senhor. E olha que Deus diz, por estatuto perpétuo, ou seja, eu estou dando uma ordem, ela tem que ser obedecida, é um estatuto que eu estou colocando, e é perpétuo. É perpétuo, é perpétuo, é para celebrar sempre, 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 nunca parar de celebrar, nunca parar de se alegrar, nunca parar de glorificar, nunca parar de adorar o Senhor. É isso que Deus quer de mim, de você, que nós vamos celebrar, deixar de lado um pouco as circunstâncias, parar de olhar para as circunstâncias terrenas, parar de olhar para as dificuldades, mas celebrar a vitória que nós temos em Cristo Jesus. O primeiro ponto é isso. Qual foi o último dia que nós celebramos a nossa vida em Cristo? Qual foi o último dia que nós chegamos diante de Deus e glorificamos Ele, não pedimos nada, apenas glorificamos: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me alcançou. Obrigado que o Senhor me deu a vida eterna. Obrigado, Senhor, que o Senhor me salvou. Aleluia. Qual foi o último dia? O Senhor tem saudade disso. Ele quer ver a gente glorificando. Deus gosta disso. Oh, quão bom e agradável é os irmãos vivem em comunhão. Alegrei-me como me disseram: vamos à casa do Senhor. O povo se alegrava de vir na casa do Senhor, de glorificar, ir para o templo, adorar e exaltar o nome do Senhor. Não era um peso, não era uma coisa difícil, mas era algo que trazia alegria ao coração do povo e do templo, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E na nossa vida tem que ser assim, irmãos, não pode ser um peso, tem que ser uma alegria estar na casa de Deus, junto dos irmãos, em comunhão, o corpo de Cristo reunido, para celebrar o Senhor que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Nós temos que celebrar, você tem que celebrar, nós temos que celebrar. Aleluia. Vamos voltar aqui no começo do texto, versículo 1 e 2, nós lemos assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então Deus chama Moisés e fala assim: olha, Moisés, é o seguinte, essa data é uma data tão importante, tão especial, que você vai começar a contar os meses a partir de agora. A partir de agora você começa a contar os meses. Esquece os dias que foram vividos. A partir de agora é uma vida nova. A partir de agora é uma história nova. A partir de agora você vai começar a contar os meses do ano. E eu achei tão lindo isso, porque quando o Senhor nos alcançou e nos transformou, esse dia é o dia mais importante da nossa vida. Passa a ser o dia mais importante da nossa vida quando o Senhor nos alcançou. Aleluia. Não é mais o dia do nosso aniversário, não é mais o dia do meu casamento, não é mais o dia que eu passei na faculdade, não é mais o dia que eu ganhei ou conquistei alguma coisa. O dia mais importante da nossa vida é o dia que o Senhor nos alcançou. Aleluia. Nos resgatou, nos deu uma vida nova. Aleluia. Nós temos que celebrar esse dia, irmãos. Temos que celebrar esse dia, o dia que o Senhor nos alcançou. Aleluia. O
o dia que Ele nos alcançou, e Deus fala aqui, olha para Moisés: Moisés, começa a contar a partir de agora, Moisés. Essa é uma data muito importante, muito especial, e começa a celebrar, começa a comemorar agora. Aleluia. Muitas vezes a gente esquece, né, do aniversário de alguém, muitas vezes. Às vezes alguns amigos nossos esquecem o dia do nosso aniversário. Não tem problema. Foi um dia de muita alegria? Foi. Os nossos pais? Foi. Foi um dia que teve uma expectativa? Sim. É um dia que tem que ser lembrado? Sim. Tem que ser festejado? Sim. Mas se esquecer também não tem problema. Se alguém esquecer, não tem problema, não fique chateado. Mas o que a gente não pode esquecer é o dia que o Senhor nos alcançou. É o dia que o Senhor colocou o nosso nome no livro da vida, aleluia. E um dia esse livro vai ser aberto, aleluia. E nós vamos dar graças a Deus, obrigado Jesus, porque aquele dia o Senhor me alcançou e meu nome está aí no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós ficamos tão preocupados, tão chateados, tão amargurados, tão ansiosos por tantas coisas deste mundo, irmãos, parecem passageiras que vão ficar aqui, irmãos, mas as coisas espirituais precisam ser celebradas, precisam ser comemoradas, aleluia, porque elas são eternas, elas não têm prazo de validade. A nossa vida é vida eterna com o Senhor na glória, aleluia. E o povo de Deus é o povo que tem que celebrar isso, aleluia. Mas nós só podemos celebrar porque Jesus morreu por nós. O cordeiro aqui nesse texto é Jesus. Continuando a leitura, o texto diz assim, versículo 3: fala toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse cordeiro da Páscoa, que foi morto, é o cordeiro Jesus Cristo que morreu por nós. Nós só podemos comemorar porque Ele, este cordeiro é Jesus. Diga para o seu irmão aí: este cordeiro é Jesus. Porque Ele é o nosso cordeiro pascal. Aleluia. Ele é o nosso cordeiro pascal. Aleluia. E é necessário, foi necessário a morte do cordeiro, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Se não há perdão de pecados, não há remissão, não há restauração, não há vida nova, não há vida transformada. Se não há perdão de pecados, não há o que comemorar. Mas porque Ele morreu, verteu o sangue dele, que nos lava e nos purifica de todo o pecado, então sim, nós temos motivos para comemorar, aleluia. Aleluia, nós temos motivos para comemorar, aleluia. Era necessário derramamento de sangue, era necessário alguém morrer, e Jesus, Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu no meu lugar. Eu não tinha condições nenhuma de justificar a minha vida, mas Ele morreu em meu lugar, Ele morreu em seu lugar, Ele pagou o preço, Ele foi a oferta pelos nossos pecados. O cordeiro aqui que foi morto, a oferta que foi colocada nessa festa, nessa Páscoa, na nossa vida é Jesus. Jesus, Ele se ofereceu e morreu no nosso lugar naquela cruz. Aquela cruz era nossa, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas Ele morreu no nosso lugar. Aleluia. E Ele morrendo no nosso lugar, Ele verteu o sangue dele, derramou o sangue dele, o sangue dele, de um cordeiro sem pecado,
sem mácula, sem mancha, perfeito, satisfez a ira de Deus. Deus recebeu aquele sacrifício, foi aquele sacrifício, barrou a ira de Deus que era sobre nós, que deveria vir sobre nós, mas veio sobre ele, porque Deus recebeu aquele sacrifício. E quando Deus olha para nós, Ele não olha como nós éramos mais, mas Ele olha para nós como pessoas que têm uma vida renovada, transformada, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então a ira de Deus foi aplacada por causa do sacrifício do Cordeiro. Veja que o Cordeiro é Cristo, e Ele foi morto. Ele foi morto. Olha que interessante, aqui no versículo 6, nós vemos que o Cordeiro, aqui diz assim, que todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E Jesus morreu exatamente à tarde também, 3 horas da tarde. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluia. E o que fizeram com o sangue deste cordeiro? Versículo 7 diz assim: e tomarão do sangue e poluão ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu, Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus falou para Moisés: fala para o povo, quando ele imolar o cordeiro, pega o sangue, passa nas vergas, nas umbrais das portas e na verga, porque o meu anjo, o anjo que vai vir ceifar os primogênitos do Egito, quando ele vê o sangue, ele vai passar por cima desta casa. E é o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico é passar, significa passar por cima. Então o anjo passava por cima das casas que tinham sangue nos umbrais e na verga, e ele não feriu o primogênito daquela casa. As casas que não tinham sangue do cordeiro ali, o anjo entrou e ceifou o primogênito daquelas casas, daquelas famílias. Então o sangue de Jesus Cristo está sobre mim e sobre você. Aleluia. Ele foi derramado, Ele cobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como o pastor disse aqui no começo. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos condenados à morte. Essa passagem em Efésios que diz que nós estávamos mortos, delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, essa palavra mortos em delitos e pecados, morto é negros, no grego. Negros deriva várias palavras, e uma delas, necrotério, significa que a pessoa que estava morta em seus delitos e pecados era um zumbi, vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Esta era a condição de morto, vivo morto. Era a nossa condição antes de Cristo. E o salário do pecado era a morte. Aquela pessoa estava caminhando para a morte eterna. Mas o sangue do Cordeiro foi derramado, e o sangue foi derramado sobre nós, e tirou toda a nossa culpa, todos os nossos delitos e nossos pecados, que por nós mesmos a gente não conseguia. Foi o sangue que nos lavou, aleluia. E quando o sangue nos lavou, Ele nos justificou e nos deu vida. Não estamos mais mortos, mas agora nós temos vida em Cristo Jesus, através do sangue dele. Tem sangue aí? Aleluia. Tem sangue de Jesus aí? Tem a marca do sangue aí? Amém. Aleluia. Temos que ter a marca do sangue na nossa vida, porque é através do sangue que nós temos a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Continuando aqui,
Vou ler agora o versículo 11. Versículo 11 diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que me chama a atenção que Deus diz aqui: e o comereis apressadamente. Deus tinha pressa da saída do povo do Egito. Então Deus disse: vocês não vão fazer o pão com fermento, tem que esperar o pão, a massa, crescer. Não, é sem fermento. Vocês vão comer apressadamente, já vestidos para sair, já cingidos os vossos lombos, com seus sapatos nos pés, cajado na mão, pronto. Vocês vão comer e vocês vão sair apressadamente do Egito. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente quer ainda ficar no Egito. Muitas vezes a gente ainda quer ficar lá, vivendo algumas coisas no Egito, mas não é isso que Deus tem para mim e para você. O cordeiro já foi morto, o cordeiro já verteu o sangue dele, aleluia, já foi pago um alto preço. A gente não tem que ficar perdendo mais tempo no Egito, e o Egito representa o mundo. Deus não quer mais que a gente fique flertando com o mundo, não quer mais que a gente fique namorando com o mundo. Ele já nos libertou do mundo, o mundo é passado, o mundo fica para trás. Deus tem uma nova vida na presença dele, uma vida nova, aleluia. Nós temos que romper com o mundo, nós temos que romper com as coisas do mundo. Deus tem pressa nisso. Sabe por quê? Jesus morreu, ressuscitou, mas um dia ele vai voltar, aleluia. E aquele que é dele, aquele que está aguardando, aquele que está se santificando, aquele que está na presença dele, vai ouvir o som da trombeta, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses que vai tocar a trombeta. Ao som da trombeta o Senhor descerá em glória e vai vir buscar os seus para viver eternamente com ele para todo sempre no céu, aleluia. Quem não ouviu o som da trombeta é porque está ainda namorando com o mundo. Mas Deus tem pressa que a gente saia do mundo logo. Saia do mundo logo. O mundo não é o seu lugar. O mundo não é mais o seu lugar. As práticas deste mundo não mais fazem parte da tua vida. Jesus já te libertou, aleluia. E Ele te chama para uma nova vida. Eu quero encerrar voltando para o texto que nós lemos. O texto de Lucas capítulo 24. Eu quero só dar ênfase aqui, versículos 5 e 6. Diz assim: estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Por que nós buscamos ao Senhor? Por que você busca a Deus? Por que você adora a Deus? Por que você celebra o Senhor? Por que você... Qual é a sua motivação de estar na casa de Deus, de estar buscando a Deus? É que eu tenho muito problema. É só Jesus para resolver o meu problema. Não. Se a gente busca Jesus só para as coisas aqui deste mundo, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis. Por que buscares o vivente dentre os mortos? Porque ainda a gente está correndo atrás das coisas deste mundo. Por que ainda a gente está correndo, a gente busca Jesus por causa das coisas deste mundo? As coisas deste mundo, como eu já disse, são passageiras. As coisas deste mundo vai ficar aqui. Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, aleluia. A Bíblia diz que Ele está sentado à destra do Pai, mas Ele também habita com contrito de coração, aleluia. Ele quer que eu e você venhamos ter um coração contrito, um espírito quebrantado na presença dEle, para Ele vir habitar em nós, aleluia. Para Ele vir habitar em mim e habitar em você. Nós estamos buscando Cristo apenas para as coisas deste mundo.
mas o Senhor quer que nós venhamos celebrar Ele por causa daquilo que Ele conquistou por nós. Aleluia. E sabe o que Ele tem para mim, para você? Eu só vou ler alguns versículos rapidamente. Evangelho de João capítulo 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe por que nós devemos buscar a Deus? Porque a gente quer estar aonde Ele está. Aleluia. Aleluia. Que lugar é esse, meus irmãos? Aleluia. Que lugar é esse? Apocalipse capítulo 21 diz assim: eu vi, João dizendo, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer habitará todas as coisas, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. É por isso que nós buscamos a Deus, é por isso que nós celebramos o Senhor. Não é por causa das coisas da terra, das coisas materiais, mas é das coisas espirituais. Aleluia. Você tem essa promessa na sua vida? Amém? Então celebre nessa noite, celebre isso com alegria, com gozo. Não deixe o inimigo, o diabo, as circunstâncias, as pessoas tirar esse louvor, essa adoração da tua boca. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. Talvez você pode dizer assim: olha, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe nada do que eu estou passando, eu não sei mesmo, mas Jesus sabe o que você está passando, Ele te entende, Ele te conhece. Eu quero dizer uma coisa: Ele tem uma nova vida, uma nova história para você nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quem crê diz amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não pode sair daqui com dúvida no seu coração. Aleluia. Você não pode sair daqui com dúvida. Feche seus olhos. Aleluia. Você não pode sair daqui com dúvidas daquilo que Jesus fez por você. Aleluias, aleluias. De tudo aquilo que eu disse para você nesta noite, se você no seu coração está dizendo: olha, eu não tenho nada disso, eu não estou vivendo isso, eu não tenho essa expectativa, eu não tenho essa promessa, o Senhor te chama nesta noite para viver isso. Hoje é a noite que o Senhor preparou para você. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele se importa com você, que Ele está vendo a sua vida, Ele está vendo o que você está passando. Assim como Deus viu o povo gemendo no Egito, escravo no Egito, sofrendo, o Deus também te vê nesta noite. Aleluia. Ele vê o teu choro, Ele vê a tua lágrima, Ele vê o que você está passando. Aleluia. E da mesma forma como Deus chamou Moisés e disse para ele, através daquela sarça ardente, disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e eu desci
para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite. Ele está dizendo: olha, eu trouxe aqui para fazer você lembrar da promessa de que você já ouviu um dia, mas você tem esquecido que eu morri no teu lugar. Eu paguei um preço pela tua vida para te dar uma vida nova, uma vida transformada, uma vida na minha presença, aleluia, para te dar vitória. O Senhor não quer que uns celebrem e outros não. Se você está aqui, você está afastado do Senhor. Se você está aqui, você está longe do Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa receber, você precisa restaurar essa comunhão com o Senhor. Eu vou fazer uma oração aqui, e você faça essa oração aí, em nome de Jesus. Aleluia. Porque o Senhor quer que você celebre também. Ele quer que todo o povo dele celebre, aleluia. Todo o povo dele comemore, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos orar. Faça uma oração de entrega agora nesta noite, entregando a tua vida ao Senhor, restaurando a tua comunhão com o Senhor. O Senhor, Ele é fiel à aliança dele, à promessa dele. Ele não quer. Então eu e você, nós temos que restaurar a nossa aliança com o Senhor, porque Ele é fiel. Senhor amado, Deus glorioso e poderoso, nós estamos aqui neste culto de celebração, de alegria na Tua presença, de celebrar, Pai, a vitória do Senhor na cruz do Calvário, de celebrar a vida eterna, a vida que o Senhor nos tem dado, Pai, a vida na Tua presença, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor, uma vida lavada, transformada, restaurada pelo sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que está afastado, se tem alguém aqui nesta noite, ó Pai, que ainda não te recebeu como Salvador, ó Senhor, nesta noite, ó Pai, o Senhor vem alcançar esta vida, Senhor, que está fazendo esta oração, que está restaurando a aliança, a comunhão com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vem com o Teu poder, vem com o Teu Espírito Santo, restaura essa pessoa, renova essa pessoa, liberta, cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Traz a alegria do Teu Espírito, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós estamos aqui para celebrar a vida, nós estamos aqui para celebrar a vitória do Senhor sobre a morte, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que esta vida, Pai, ó Pai, tenha uma vida novamente, Pai, transformada, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Uma nova história seja escrita nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, aleluia, aleluia. Quem aqui tem motivo para glorificar Deus? Quem aqui tem motivo para exaltar o Senhor? Quem aqui tem motivo para celebrar? Quem aqui tem motivo para glorificar? Glorifica, 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 oh, glorifica. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 Jesus, pelo Seu sacrifício, obrigado pela Sua morte e ressurreição, obrigado, 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 Jesus. Nós celebramos a Ti, nós celebramos a vitória, nós celebramos a vida, nós celebramos esta noite, aleluia, 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 aleluia. Nós celebramos, Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então voltamos para ele. Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa mestre. Considere Maria consumida pelo luto que encontrou Jesus ressuscitado, mas inicialmente não o reconheceu, pensando que ele fosse o jardineiro. Naquele instante,
ela esperava, diferente de tudo o que ela imaginava, e por isso quase perdeu o milagre que estava bem diante de seus olhos. Mas por sua graça, Jesus transformou aquele encontro ao chamá-lo pelo nome. Ele gentilmente a convida a enxergar a verdade. Num instante, o desespero de Maria cede lugar à alegria. O amor transborda e a esperança é restaurada. E o coração partido de Maria é para sempre transformado. Hoje, assim como fez com Maria, Jesus te chama pelo nome. Ele te convida a vê-lo por quem ele realmente é, seu Salvador, amigo e Senhor. Ao voltar-se para ele, sua tristeza pode se transformar em alegria, e seu desespero em esperança, e sua ansiedade ceder espaço para a paz. Quero encorajar você a responder ao chamado de Deus esta noite. Coloque de lado as distrações do dia a dia. Olhe além das suas expectativas e corra para os braços de Deus, que espera por você. Não perca de vista o milagre e a vitória da cruz. Em vez disso, experimente a profunda e duradoura alegria por Jesus haver ressuscitado. Ele te vê e se importa e está com você para sempre. Amém? Amém.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um dos versículos mais fortes que fala na minha vida do motivo da gente estar aqui hoje. Na verdade, ele é um resumo de tudo isso que a gente acabou de cantar. E essa semana Deus falou muito forte em minha vida para vir aqui na frente falar o seguinte: imagina Deus virando para o seu filho e falando: viu, você vai ter que descer lá e você vai ter que morrer no lugar deles, porque senão eu vou destruir tudo. E Jesus, com seu infinito amor, com a sua infinita bondade, ele desce, ele nasce, ele cresce, ele dissemina o amor do Pai para tudo que é canto na terra, até que chega o dia de ser consumado. E no dia da consumação, eu vi um vídeo essa semana falando do tamanho dos pregos que foi colocado em Jesus na cruz. Era um prego de mais ou menos de 15 centímetros. E esses pregos, eles não foi colocado na palma da mão. Os estudos mostram que ele foi colocado no pulso, onde passa uma das principais veias do nosso corpo. A dor foi tão grande, tão grande, tão grande, que na hora que Jesus suava, se confundia com sangue. E tudo isso que ele sofreu foi por amor a nós. Mas nada disso mais importa, porque ele ressuscitou. E quem duvidou, ele mostrou que ele vive. Ele vive para nos dar uma nova vida. Ele vive para mostrar que há um caminho novo e que ele ama todo mundo. Ele sofreu o que ele sofreu por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Que a gente possa carregar não só hoje na Páscoa, mas todos os dias da nossa vida, que tudo que ele passou por amor a nós. Que a cruz está vazia, que o sepulcro está